Perseverança, o antídoto contra o fracasso. A perseverança não é uma atitude, mas sim uma virtude. Somente os virtuosos são capazes de investirem em serem perseverantes. A perseverança, quando aplicada com diligência, é um autêntico antídoto contra o fracasso. Sem perseverança, nada poderá chegar na instância da possibilidade. Sem perseverança, não existe cura, vitória, fé e, inclusive, a tão desejada salvação. Os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. A perseverança é a mãe da boa sorte, disse uma vez Miguel de Cervantes. A Bíblia ensina em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Quando me deparei pela primeira vez com a leitura do texto bíblico mencionado, de cara eu percebi que se verdadeiramente eu pusesse em prática o que está sendo proposto e aplicasse o item perseverança como aquela cereja do bolo, a minha fé, Deus estaria perfeitamente à vontade para realizar o cumprimento de tudo aquilo que meu coração desejasse. A perseverança é uma virtude que está disponível a todo e qualquer ser da espécie humana, desde que se disponha migrar imediatamente do campo dos sonhos para o campo prático das realizações. Melhor explicando, para o campo das decisões, das tomadas de atitudes. A primeira atitude a ser tomada quando você estiver no processo de correr atrás de seus sonhos será perseverar em avançar sem dar chance ao retrocesso. Como tinha usado a referência do extraordinário texto já citado, tomo a liberdade de sugerir outro. Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Está escrito: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando o autor desse livro, o apóstolo Paulo, escreveu esse texto, ele tinha em mente o exemplo dos corredores da maratona. Não bastava simplesmente um atleta maratonista ser forte, possuir bom preparo físico e demais atributos necessários para encarar uma competição tão rústica. Tinham que agregar às suas atitudes alguns pré-requisitos que também eram fundamentais para o atleta ser bem-sucedido no que pretendia, por exemplo. Não podiam, de forma alguma, correr olhando para os lados, nem tampouco olharem para trás. Tinham que fixar toda a sua concentração no trajeto que estava à sua frente, até alcançar a linha de chegada e observar o juiz que iria conferir a validade ou não da competição. O que podemos extrair como lição? Quando você olha para trás, o passado te inibe. O correto é olhar para frente, o futuro estimula. O bom competidor é aquele que não olha para trás, pois ele sabe que se o fizer, perderá a velocidade, o equilíbrio, a direção e, finalmente, a própria corrida. Se você deseja se apossar dos seus desejos, correr atrás de alcançar seus sonhos, não tem outra alternativa. Bola para frente. Quem corre olhando para os lados ou para trás, certamente será lançado no solo. Infelizmente, existem quedas que beiram ao impossível de haver qualquer tipo de recuperação. Existem oportunidades que jamais teremos oportunidade de conquistar.
Assim como para um atleta de alta performance é exigido disciplina, zelo e busca da excelência, assim também deve proceder todo aquele que almeja grandes tentos, expressivas vitórias. Existem dois tipos de pessoas condenadas ao fracasso: as que não fazem o que se manda e as que só fazem o que se manda. Sempre ensino que as pessoas não nascem burras ou limitadas. Elas simplesmente, no decorrer do tempo, não se disciplinam nem se esforçam em desenvolver talento, garra, força e coragem. Seja diferenciado. Faça parte do time que está condicionado a sempre realizar o melhor do que lhes é solicitado. A segunda atitude, somente os vitoriosos são capazes de realizarem, é perseverar em suportar provas, se alegrando. Se alegrando passando provas? Como é isso? Fácil. Não existe nada de excelente neste mundo que seja de fácil oferta. Desde que o homem se entende por gente, sempre foi assim. Qualquer coisa a ser conquistada, qualquer alvo a ser conquistado, traz realização pessoal, alegria para o coração, gozo para a alma, sorriso para o rosto e reconhecimento das pessoas ao redor. O que não presta, o sem significado algum, não é objeto de cobiça nem inspiração de desejo para ninguém. Ao passo que o caro, o bonito, o precioso sempre é disputado, às vezes aos tapas e socos, por muitos. Trata-se da velha lei da oferta e da procura. É como se for alguma coisa automática. Conquistas de grandes sonhos têm tudo a ver com provas e dificuldades a serem vencidas. A melhor forma de passar provas é fixar-se no objetivo final, a vitória. O custo-benefício de passar provas aborrecido, ansioso, temeroso, é muito alto e desgastante. Creia, é bem mais fácil estar motivado e feliz visualizando o objeto da conquista, portanto, se alegre com os grandes benefícios reservados pelo Senhor, que certamente acontecerão. Tenho um longo período da minha vida convivendo com tribulações, sem me abalar grandemente, graças ao consolo e inspiração que encontro na leitura do que está na Bíblia. Por exemplo, Colossenses 1:11, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Não desvie seu foco, não se distraia, tenha confiança, porque, como está escrito, o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Deus não poderá fazer nada por alguém que se permite dar acesso ao medo e ao desespero. Em terceiro lugar, sugiro que perseverar em sempre olhar o lado positivo, andar na contramão dos maus exemplos, daquilo que é censurável. As pessoas, na sua grande maioria, estão se deixando tomar pelo temor e desespero. Ande na direção contrária dos pessimistas. Uma multinacional enviou 2 consultores para analisar as possibilidades de abrir uma fábrica de calçados na Índia. Um foi para o norte e o outro para o lado contrário. Análise do primeiro: cancelem o projeto. Aqui ninguém vai usar sapatos. O povo daqui só anda descalço. Análise do segundo: acelerem o projeto. Aqui ainda ninguém usa sapatos. Não se permita ser contaminado por opiniões, principalmente se forem contrárias aos seus projetos e sonhos. Tome como ponto de partida o seguinte princípio: a maioria esmagadora da população de todo o globo terrestre
é acomodada, sem iniciativa alguma. Algumas querem semear de qualquer jeito e outras de jeito nenhum. O que querem, na realidade, é somente colher, e alguns até antes do tempo. Portanto, persevere. Desenvolva também sua fé em Deus. Persevere também em sempre crer que existe um Deus que quer te ver vitorioso e bem-sucedido. A trajetória entre o sonho e a realização é comparável a uma autoestrada pedagiada. Pois é, a virtude da perseverança é o pedágio entre a fé e o cumprimento da promessa. O preço deste pedágio tem que ser pago com força, vigor, semeadura, luta, inspiração e transpiração do trabalho. Perseverança é o conjunto de tudo isso. O resultado do emprego de todas estas atitudes resultarão em sucesso, em sua alegria de viver e se posicionar no degrau que é apropriado somente às pessoas que são adversárias de derrotas. Busque a felicidade em Deus. Ela é possível e você merece. E que Deus te abençoe grandemente. Pastora Rosalina Bessa.